PS2 recebeu grandes investimentos em segurança depois da Sony ter falhado miseravelmente em combater a pirataria no Play 1, mas a história nos diz que isso não foi o suficiente. E sem dúvida, quem tomou o protagonismo foram os mod chips, ou chips de desbloqueio para os íntimos. Nesse vídeo vamos ver como eram os primeiros mod chips do PlayStation 2, suas funcionalidades e limitações, quais os que mais se destacaram, e vamos conhecer também um mod chip sensacional criado por brasileiros. Olá, meu nome é Mauri e você está no canal 8 Bits de Nostalgia. Nesse canal tento conciliar conhecimentos de eletrônica com curiosidades, história e nostalgia que rodeiam computadores e consoles que marcaram época. O PlayStation 2 foi lançado na virada do século no Japão e logo em seguida chegou nos States e Europa, mas não demorou para aparecer aqui também no Brasil, mesmo que de forma não oficial. O console era vendido por algo como R$800, que era basicamente 5 salários mínimos da época. Realmente nunca foi fácil ter videogame aqui em época de lançamento, né, pessoal? Logo em 2001, jogos de peso como Metal Gear Solid 2, Devil May Cry e o revolucionário GTA 3 chegaram com o pé na porta. Mas claro, tinham seu preço e não era dos mais baratos. Nos Estados Unidos, os jogos custavam algo em torno de $50, um valor bem razoável para os americanos. Mas aqui no Brasil, levando em conta a cotação do dólar na época, que era aproximadamente R$2, cada título custava R$100 em conversão direta, sem contar impostos. Lembrando que o salário mínimo era basicamente R$180 em 2001. Para o brasileiro médio, não havia alternativa senão recorrer aos backups, ou melhor dizendo, aos jogos da feira, que custavam uma fração do jogo original, e isso justifica o grande número de Play 2 destravados e jogos originais proporcionalmente inexistente frente ao número de cópias não autorizadas por aqui. Hoje já sabemos que as travas de segurança que a Sony empregou no PS2 caíram por terra através de mod chips e posteriormente via exploits, que veremos em outro vídeo. Vamos conhecer as primeiras soluções via chip para subverter o hardware da Sony. Em meados ali de 2001 surge o mod chip de nome Neo, ou Neo. Apesar de ser um chip para o PS2, ele só permitia rodar jogos de PS1 de forma direta, que podiam ser mídia gravada, piratinha, ou original de outras regiões, ou seja, jogos importados. Lembrando que o PS2, assim como o PS1, tinha trava de região para impedir o uso desses jogos importados. Apesar desse chip Neo ser bem primitivo e funcionar basicamente para jogos de PS1, ainda assim era possível dar boot em jogos de Play 2 com auxílio de discos especiais, como Action Replay ou Game Shark. Só que não era qualquer jogo de PS2 que você conseguia rodar, só aqueles que eram gravados em CD-ROM, que eram bem comuns ali no lançamento do PlayStation 2. Jogos em DVD não funcionavam, a não ser que você conseguisse uma versão ripada, em que se cortava algumas cutscenes ou assets de forma a fazê-los caber num CD. Era trabalhoso e muito limitado jogar dessa forma, mas não tinha outra alternativa até o momento. A mesma fabricante do mod chip Neo criou também o Neo Key, que tinha as mesmas limitações que mencionei anteriormente. Mas o interessante Qual que é o meu mesmo? Eu não lembro. Conectado ali na USB do PlayStation 2 e possuía uma chave para selecionar um modo de boot de forma manual. Apesar de ser um acessório plugado na USB, ainda era necessário abrir o console para soldar um fio. Na mesma época ali do Neo, surgiram também outros com o mesmo conceito e limitação, ou seja, nada de jogos de PS2 em formato DVD-ROM. O primeiro mod chip que foi capaz de dar boot em jogos de PS2 em mídia DVD-ROM de forma direta, ou seja, sem discos especiais ou swap, foi o Messiah, e como o nome sugere, foi o Salvador, o Messias. Para trazer essa facilidade de uso, a instalação desse cara era bem mais complexa que os primeiros mod chips do PS2 que mencionei. Eram aproximadamente 23 fios para serem soldados. Não só o custo do mod chip era mais elevado, dadas suas inovações, mas a instalação exigia um profissional com experiência, pois os pontos de solda eram muitos e em terminais e pads minúsculos. Um deslize e você podia perder a placa-mãe do console. Mod chips clones do Messiah surgiram a rodo, ganhando o público com menor custo, é claro. Um bem famoso que vimos muito por aqui é o Libertador, mas ele, assim como outras cópias, não traziam novas funcionalidades além das mencionadas. Pouco tempo depois tivemos outro grande salto de compatibilidade e recursos nos mod chips. Eis que surge o grandioso Matrix Infinity. É que como era esse? O mod chip Matrix ou Matrix Infinity, se vocês preferirem, além de dar boot em jogos de PS2 diretamente, como fez o Messiah,
Trazia funcionalidades como um menu que te permitia fazer diversas configurações, Não era o como anterior. mudança do padrão de cor, Não era o NTSC, anterior. PAL-M, PAL-L, etc. Desabilitar proteções de DVD de filmes, configurar boot em jogos de PS1, etc. Além disso, trazia a possibilidade de dar boot em homebrews que poderiam ser armazenadas em memory card, USB ou HD interno do console, usando os botões específicos do controle enquanto o console estava ali dando boot. Quem nunca apertou L1 enquanto ligava o PS2 que atira a primeira pedra, né? Esse chip revolucionou, e suas inovações, sem dúvidas, foram responsáveis por fazer o nome Matrix Infinity ser reconhecido até os dias de hoje. Com tanta fama, o Matrix Infinity também foi clonado de todas as formas possíveis e recebeu tudo quanto é nome por aí. Talvez você já tenha visto um chip Matrix, mas se engana se pensou que era original. O chip Matrix, na verdade, era assim. Não tinha o nome Matrix impresso nem no chip, nem na plaquinha, né, PCB, onde ele estava soldado. Além do mais, essa marca que você está vendo, a Actel, é somente a fabricante desse FPGA, ou FPGA. Essa empresa fabrica também processadores embarcados de alta confiabilidade para uso no meio militar e aeronáutico e não tem qualquer vínculo com os hackers que desenvolveram o Matrix Infinity. Realmente, esses caras só adquiriram o chip dessa empresa, nada além disso. Também vale ressaltar que além do Matrix Infinity, outros mod chips também usaram o mesmo FPGA da Actel para subjugar as proteções da Sony. Por isso nem todo mod chip que tem por aí com o FPGA da Actel é o Matrix. Agora é com você. Já deu like nesse vídeo? Já se inscreveu? Dê seu apoio para incentivar que mais conteúdos como esse sejam produzidos. Vamos continuar com nossas análises nos mod chips de PS2. Um clone do chip Matrix que está disponível até hoje é o Modbus, que é das antigas, lançado lá em meados de 2005. Ele usa basicamente a mesma firmware do Matrix original. Além disso, para economizar uns trocados, os chinas usam um clone do chip da Actel, mas é claro, né, com funcionalidades bem limitadas, tendo somente o mínimo para a firmware do Matrix funcionar. Realmente essa galera não brinca em serviço. Não mesmo. Com toda essa farra de mod chips originais, fakes, que possibilitaram a pirataria rolar solta, a Sony não poderia ficar de braços cruzados. Portanto, ela mudava o hardware do PS2 de tempos em tempos para mitigar suas perdas milionárias. Quando falamos de PS2, pensamos em dois modelos, Fat e Slim. Mas dentro de cada um desses modelos, tivemos várias versões de placas. Essas mudanças de hardware ocorriam com certa frequência para desabilitar e impedir o funcionamento dos mod chips. Mas tanto o Matrix Infinity quanto outros concorrentes foram se adaptando à medida que a Sony mudava o hardware. Portanto, é comum encontrar versões diferentes de um mesmo chip ou mesmo firmwares diferentes para esses caras. Já prevendo o cenário de constantes alterações, o Matrix Infinity já foi desenhado para suportar atualizações de firmware. Bastava você gravar numa mídia a ISO apropriada e pelo próprio PS2 executar a atualização. Conforme a Sony mexia no hardware, a equipe do Matrix liberava um novo esquema elétrico para realizar a soldagem do chip, e muitas vezes disponibilizavam novas firmwares para resolver problemas de compatibilidade. Inclusive, a última versão de firmware disponível oficialmente, digamos assim, para o Matrix é a 1.93. Os mod chips clones do Matrix Infinity que possuem a firmware maior que essa versão não acrescentam qualquer funcionalidade ou correção. São somente firmwares adulterados para apresentar um número maior, como 1.99 ou 2.0, mas no final é tudo marketing. Além disso, você nunca, jamais deve tentar fazer um upgrade de firmware em um chip clone do Matrix, pois ele irá brincar e corromper, devido a este não usar o mesmo FPGA da Actel. Estou trazendo essa questão de chip original ou pirata pela curiosidade. Sim. Se o mod chip que está instalado no seu PS2 atende seu propósito, é isso que importa e você não precisa trocar ele. Além dos mod chips que já citei, houveram vários outros que concorriam com eles. Podemos citar Crystal Chip, Mars, Apple, DMS3 e 4, Duo, etc. Esses não eram clones de outros chips existentes, mas cada um trazia diferentes soluções para o mesmo problema, rodar backups de PS2 e desabilitar a trava de região. Tinha até um mod chip que não precisava de solda, o DMS4 Easy Pro, que não era tão comum. Ele era uma variação do DMS4, né, como o nome já sugere, porém ele era de fácil instalação, sem soldagem. Ele acompanhava esses clips para serem colocados diretamente sobre os chips, apertando seus terminais, o que permitia até um leigo fazer a instalação.
mas mesmo com a instalação tão fácil, ele não se popularizou. Mas por quê? Basicamente, duas causas básicas. Ele só funcionava em placas da versão 5 até a 11 do Play 2, visto que essas placas mudavam, e o clipe que funcionava no chip antigo não encaixava no novo. Ficava difícil acompanhar as mudanças dessa forma. Além disso, ele levou a fama de entortar pinos e matar consoles, e essa foi a pá de cal para esse mod chip. Agora temos que falar do que é considerado por muitos o melhor mod chip disponível para o PlayStation 2, o Thunder Pro 2 Gold, que pasme, é brasileiro. É. Lançado em 2007, Vamos, Brasil! esse mod chip trazia funcionalidades que não vimos em outros, como a possibilidade de copiar uma homebrew para dentro do próprio chip. Isso mesmo, ele tinha uma memória interna e você não precisava de um pendrive ou memory card para armazenar um OPL, por exemplo. Dá para colocar direto no próprio chip. Além disso, aquele upscaling de 1080p que você faz no GSM hoje, já era possível fazer diretamente pelo Thunder Pro 2, sem necessidade de homebrews adicionais. Uma pena não encontrarmos mais para venda, nem mesmo clones com essa memória interna e recursos. Você gostaria de um vídeo falando sobre exploits usados para desbloquear o PS2 sem mexer no hardware, sem tirar um parafuso sequer? Caso tenha interesse, deixa o like e já deixa um comentário também aí embaixo. Queria trazer para vocês um vídeo bem interessante, cobrindo também as homebrews mais famosas do PlayStation 2. Desde o final da década de 2000 aproximadamente, os mod chips de PS2 foram descontinuados e restou no mercado somente alguns clones. Hoje você encontrará com facilidade o Modibus e o Matrix Infinite Clone. Ambos cumprem bem o propósito e são o suficiente para divertir, então não se encane se seu mod chip não é original, a não ser que você queira de fato colecionar esses pedaços de história. O mod chip original. E você já teve algum vai fazer pirataria? Aqui? Sabia que existia um mod chip BR? Não Deixa sabia. aqui nos comentários. Bom vídeo, hein? Esse foi um panorama geral sobre os mod chips de PS2. Gostou do conteúdo? Já deixa o seu like e se inscreve para fortalecer a nossa iniciativa. Um grande abraço, valeu! Muito bom vídeo. Gostei. Like, inscrito. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!